Fala pessoal, continuando aqui a resolução da prova da Unicamp, essa questão 52 fala o seguinte: Ana está treinando as habilidades matemáticas de seu irmão mais novo. Ela escolheu dois números reais x e y e avisou para o seu irmão que os números satisfazem a essas duas desigualdades. Módulo de x menos 2 tem que ser menor do que ou igual a 2, e módulo de y menos 3 tem que ser menor do que ou igual a 1. E ele pergunta o que o irmão de o irmão de Ana pode concluir corretamente sobre esses dois números. Bom, vamos fazer uma OBS aqui no cantinho para a gente relembrar exatamente como a gente interpreta e como a gente resolve na equação modular. Eu vou começar com um exemplo, né, em que a gente vai tentar descobrir quando é que o módulo de um número A qualquer é menor do que ou igual a 10. E para isso a gente precisa lembrar que o significado de módulo para a gente na matemática é a distância que um número fica da origem, né, do zero. Se eu quero que o módulo de um número seja menor do que ou igual a 10, eu quero que a distância desse número até a origem seja no máximo igual a 10. Então, se eu for pensar na interpretação geométrica desse problema, eu tenho zero, que é a nossa origem da reta numérica, né? E eu quero distância no máximo igual a 10. Então, eu vou marcar aqui na reta numérica quem são os valores, quem são os números, cuja distância até a origem é igual a 10, porque esse é o máximo valor que eu estou admitindo quando eu pergunto, né, a solução dessa equação. Se eu começo aqui do zero e eu ando 10 passos para a direita, eu chego no mais 10. Esse é o mais longe que eu posso andar, porque depois disso a distância fica maior do que 10, o que eu não quero que aconteça. Se eu andar 10 passos para a esquerda, a distância, né, eu chego no menos 10, que é o máximo que eu consigo andar para a esquerda se eu quero que a distância seja no máximo igual a 10. Então, se eu estou procurando os números cuja distância até o zero seja no máximo igual a 10, eu estou procurando os números que estão dentro desse intervalo, que vai desde o menos 10 até o mais 10. Qualquer coisa fora dessa região que eu pintei de azul da reta numérica não serve como solução da minha equação. Todo número que está aqui dentro serve, né? Por exemplo, menos 3 está aqui dentro. Menos 3 funciona. Se eu substituir o A por menos 3, eu tenho uma solução da equação. O módulo de menos 3 é 3, que é menor do que 10. Beleza. Por quê? Porque esse cara está mais perto da origem, certo? Do que aquele limite da região que a gente estabeleceu, que são os números menos 10 e 10. Alternativamente, o menos 11 não funciona. Por quê? Porque o menos 11 está mais longe do que onde eu quero chegar. Módulo de menos 11 é 11 e 11 não é menor nem igual a 10, certo? Então, menos 11 não funciona como solução. Isso significa que, se eu quero que o módulo desse número A seja menor do que ou igual a 10, eu preciso que o A esteja dentro dessa região azul. O A tem que ser algum número que esteja entre o menos 10 e o mais 10. E quais são as inequações que o problema pediu para eu resolver, né? Não o meu exemplo, mas as inequações do enunciado. A primeira diz que módulo de x menos 2 tem que ser menor do que ou igual a 2. Usando uma interpretação parecida, agora eu estou começando aqui da origem, mas eu quero no máximo andar uma distância 2. Se eu for para a direita, o mais longe que eu chego é no 2. Se eu for para a esquerda, o mais longe que eu chego é no menos 2. Isso significa que a minha região de interesse está bem aqui no meio. Certo? Eu estou procurando um número cuja distância até o zero seja no máximo igual a 2, né? Seja menor ou seja igual a 2. Tem que estar aí no meio. E quem que é o número que eu quero estudar? O x menos 2. Isso significa que x menos 2 tem que ser um valor que está na região verde, ou seja, tem que estar entre menos 2 e mais 2. Quando eu penso na segunda equação, vai ser parecido, né? Módulo de y menos 3 tem que ser menor do que ou igual a 1. Então, agora eu quero algum número cuja distância até o zero seja no máximo igual a 1, certo? Isso significa que eu posso ir no máximo um passo para a direita e no máximo um passo para a esquerda. A minha região de interesse vai ser essa região que vai desde o menos 1 até o mais 1. E quem é o número que precisa estar dentro dessa região? Né? Módulo de quem tem que ser menor do que 1 ou igual a 1?
módulo de y menos 3. Então, y menos 3 tem que estar nessa região roxa. Isso significa que o y menos 3 tem que ser um valor que está entre o menos 1 e o mais 1. Então, agora a gente transformou, certo? Aquelas inequações modulares do enunciado em inequações normais que são muito mais fáceis de resolver, certo? Não quero saber quem que é x menos 2, eu quero saber quem que é o x. Então, eu vou olhar para essa inequação e vou tentar isolar o x no meio. Para ficar só o x no meio, não pode ter esse menos 2 acompanhando. E lembra que posso fazer o que eu quiser com equação, com inequação, desde que eu faça com todos os membros. Então, para eu sumir com esse menos 2 aqui do meio, eu vou somar 2 em todos os termos dessa inequação. Se x menos 2 tem que ser um número que está entre menos 2 e mais 2, isso significa que o x, que é o que sobra quando eu somo 2 aqui no meio, tem que estar entre 0 e 4. Porque esses são os valores que sobram quando eu somo 2 nos outros membros dessa inequação. Então, o x, para obedecer à condição que o enunciado me deu, para que o módulo de x menos 2 seja menor do que ou igual a 2, tem que ser um número entre 0 e 4. O y, por outro lado, né, para eu isolar o y aqui no meio, aí eu vou ter que tirar o menos 3. Para isso eu vou somar 3 em todo mundo. Quando eu somo 3 em todo mundo, fica 2 menor do que ou igual a y menor do que ou igual a 4. Então, beleza. Então, eu tenho aqui o x, que é um dos números que a Ana escolheu, é no mínimo igual a 0 e no máximo igual a 4. E o y é no mínimo igual a 2 e no máximo igual a 4. Primeiro ele falou que x² mais y² é no máximo igual a 1. Isso é verdade? De jeito nenhum. Porque se o x pode ser 4, só o x sozinho já estoura essa soma. Isso é mentira. Depois ele falou que x mais y com certeza é maior do que ou igual a 10. Também não é verdade, né? Nem se eu pegar o valor máximo do x e o valor máximo do y, eu chego nessa soma igual a 10. A soma de x com y é no máximo 8. Né? Não tem como ser no mínimo igual a 10. Não tem como ser maior do que 10. A alternativa B está errada. Na alternativa C, ele fala que x mais y, que é a soma dos dois valores, tem que ser menor do que ou igual a 8. Isso é verdade? Isso daqui está certo. Porque o maior valor de x é 4, o maior valor de y é 4 também. Então, se eu somar os dois maiores valores, eu tenho como resultado 8. Né? E se 8 é o maior valor de x somado com o maior valor de y, todos os outros valores possíveis que o x e o y podem ter vão resultar numa soma que é menor do que 8, né? De acordo com o que está falando essa alternativa. Beleza? A D também é um absurdo, porque fala que a soma dos quadrados é maior do que ou igual a 36, e nem tem como a gente chegar em 36, né? Porque, de novo, se eu pego o valor máximo de x, o x² vai ser no máximo igual a 16, né? Se o valor máximo de x é 4, no máximo x² é 16. A mesma coisa para o y. Então, x² é no máximo 16, y² é no máximo 16, e a soma vai ser no máximo igual a 32. Tudo bem? Então, a alternativa C é a alternativa correta para essa questão. Espero que você tenha entendido a explicação. Até a próxima.